Bora lá. Vamos tentar, vamos tentar criar um raciocínio lógico, raciocínio lógico cristão, evangélico. Vamos falar sobre cristianismo e a teoria equivocada, pirada, maluca do almoço grátis e do esperar sentado. Esperar sentado e almoço grátis é a filosofia mais pirada que eu já vi dentro do cristianismo. Eu falo como um conhecedor do Evangelho, um conhecedor, um sacerdote da ordem de Melquisedeque e da Arônica e, consequentemente, da ordem levítica. Pois bem, como um conhecedor que sou, ordenado que sou, vou dar a minha opinião, pois vejo muita gente equivocada, entrando numa teoria do almoço grátis, do esperar sentado, esperar, o que é esperar, o que é esperança, o que é esperar, não é esperar sentado. Pois bem, recentemente um irmão, a qual vou mandar esse vídeo para ele, o irmão mandou um áudio para mim sobre obras, que obras não salvam ninguém. E girou todo um raciocínio ali em cima. E eu falando, depende de que obras nós estamos falando, porque obras salva e salva muita gente. O que salva mesmo no final são as obras. As obras. E que a graça de Jesus não quer dizer de graça. De graça. Eu vejo muita gente confundindo esperar com esperar sentado. Fica sentado esperando. Eu vou esperar, por exemplo, a moça solteira esperando o moço. Eu vou esperar, espera sentada. Tá ferrada. O moço, vou esperar a moça do Senhor. Vai esperar sentada. Vai ficar o moço e a moça sem casar. Vai ficar no caritó. Vou esperar a prosperidade que o Senhor vai me dar. Meu amigo, se você não for atrás, você vai esperar sentado. Não existe isso aí, esperar sentado. Eu vou esperar a vitória. Nos tempos bíblicos, as vitórias eram dadas, mas o povo ia com uma espada na mão e ia lá guerrear. Às vezes tomar uma cidade. E a cidade era tomada depois da bênção dada na espada. O reino dos céus é conquistado à força. À força. É isso que está na Bíblia. Se você acredita na Bíblia. Pois bem, vamos falar de obras. Obras. Começa pela passagem do irmão Tiago, discípulo de Jesus, quando ele fala, para começar, que fé sem obras é morta. Número 1, fé sem obras é morta. Número 2, é impossível agradar a Deus sem fé. Consequentemente, sem obras, sem fé e sem obras, é impossível agradar a Deus. Aí vem a pessoa e fala sobre da graça, também da graça. Aí a graça de Jesus salva a todos. Aí ele confunde a graça, vamos falar assim, a filosofia do almoço grátis, né? Ele confunde a graça como grátis, de graça, como se o homem não tivesse que fazer coisas, obras, fé para alcançar a vitória da salvação. Se o homem tem que fazer coisas,
para alcançar a salvação. Existem obras que salvam. Então, se alcança salvação com obras. O cara veio falar para mim que obras não salva. Então fica sentado. Faz nada, não se batiza, não recebe o Espírito Santo, não persevera até o fim, não exerce fé, arrependimento, esperança, caridade. Tudo isso aqui são obras. Tudo isso aqui também são preços. O Evangelho é de graça para todos, porque é universal. O rico ou o pobre tem acesso ao Evangelho. O Evangelho, de certo, é de graça a todos, por ser universal, acessível a todos. Porém, tem um preço. O preço é a fé, a esperança e caridade. Esta é as obras que o Evangelho requer. E esse é o preço que não é monetário. Eu estou fazendo assim, ó. Mas não é monetário. Por isso é de graça. Por isso é universal. Mas isso não quer dizer que não tenha um preço, um valor a ser pago. Por que é chamado a graça? Porque, vou te dizer, tanto no Evangelho de Deus Pai, como no Evangelho de Deus Filho, que é um só, existia um elemento chamado justiça. Justiça é um elemento fundamental no Evangelho. Justiça e seleção. Se nós formos pagar para o Pai a dívida, através do nosso arrependimento, nossa fé, a dívida seria muito alta para nós, pecadores, vamos falar assim. Cristo vence o pecado e ganha a primícia, a vitória de ter seus pedidos concedidos pelo Pai. O Filho faz o pacto com o Pai, que todos que ouvirem e exercerem fé no Filho, será dado ao Filho, e o Filho leva ao Pai. O Filho, Jesus Cristo. Então, aquele que exerce fé no Filho é dado para o Filho, e o Filho leva estes para o Pai, na presença do Pai. Porque para o homem subir na presença do Pai, seria muito difícil, muito caro, muito pesado, a justiça seria muito severa. Porém, com o Filho, chamado a graça, esse pacto, essa operação de intermediação entre o Pai, esse intermediário, esse interlocutor nosso com o Pai, aliviou o preço, as obras, faço assim, mas não é monetário, é obras, aliviou o pacto, e aliviou dessa forma. Se nós exercemos fé em Jesus, Jesus é chamado a graça. Isso não quer dizer, é de graça para todos, vamos assim dizer, mas não é de graça sem ter que pagar um preço, porque existe um preço, e o preço tem que existir por causa da justiça. Nos céus, na terra e no inferno, nos 3 lugares, no céu, na terra e no inferno, há um elemento muito importante, a justiça e a seleção. Isso nos remete também a um grande pensador, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ele escreveu um livro chamado O Anticristo. E Friedrich Nietzsche, ele cometeu um grande pecado. Ele não considerou na sua, vamos assim dizer, tese, teologia, filosofia, um cristianismo de justiça e seleção. Ele, vamos falar assim, meteu o pau no cristianismo, porque considerou apenas o lado da misericórdia do cristianismo, falando que esse lado de misericórdia cria um ser humano fraco, obviamente até sem Deus nele. Foi essa a tese de Friedrich Nietzsche. Porém, qual foi o erro dele?
na tese dele, no livro que eu li dele e outros demais, foi que ele não considerou duas coisas do Evangelho de Jesus Cristo, que é a justiça e que é a seleção. As duas coisas no Evangelho tem que ter. Assim, criaria-se um caos. Criaria-se um caos. Se lá no céu Deus salvasse um ser humano que, por justiça e seleção, estivesse lá sem por merecimento, por mérito, causaria uma bagunça tremenda. Entendeu? Não? Os outros salvos falariam, e meu primo que está lá embaixo, que não foi salvo, e meu pai, minha mãe, minha tia, minha cunhada, meu cunhado, meu não sei quem, não é? Minha namorada que está lá, não foi salva lá na terra, lá no inferno, sei lá onde. Então, os outros salvos, que receberam da plenitude, que habitam com Deus, e se a receberam da plenitude, são chamados de o Filho. Obviamente, se receberam da plenitude, são chamados de o Pai. Assusta um pouco essas teses, assusta, mas é uma realidade. Porque o Filho se assentou com o Pai, e todo aquele que vence se assenta com o Pai, no trono com o Pai, porque recebe da plenitude, logo é chamado de o Filho. Porque não foi assim desde o início, e é chamado do Pai, porque recebeu da plenitude. Aí entra-se uma tese um pouco estranha, que embora dizer-se que há um só Deus, mas pode-se dizer que há mais de um. Tiramos pelo Filho, que é o Filho e é Deus também. Aí vamos entrar em controvérsia, mais uma vez. A controvérsia da graça, que não é de graça, e a controvérsia que todo aquele que recebe da plenitude de Deus é chamado de filho e é chamado de pai. Filho porque nasceu homem e pai porque recebeu da plenitude. E esta é a teoria dos muitos deuses. A Bíblia mesmo nos chamam de deuses. Somos como os deuses. Não é só somos como os deuses. Se fizermos por onde, chegaremos no reino do Pai, junto com o Pai. Inclusive receberam da plenitude do Pai para causar mais ainda controvérsia. Essa teoria dos muitos deuses, sendo um só Deus. Nós somos, vamos assim dizer, os que recebem da plenitude, um só Deus, porque há um só Deus. Porém, há um só Deus. Um só Deus. É meio complicado isso daí. O Filho, por exemplo. Vamos falar de Deus Pai e Deus Filho. Gosto de entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos falar de Deus Pai e Deus Filho. Eles são um só Deus. Não há dois. Eles são deuses, vamos assim dizer. Mas há o Pai e há o Filho. E o homem também é assim. O homem é o filho por ser nascido, vamos falar assim, de mulher. O filho tem um corpo de carne e ossos. Ou você acredita que Deus não tem um corpo de carne e ossos? Ou você acredita que Deus não tem a mulher? Teorias estranhas, né? Teses estranhas. Ou você acredita, voltando àquele assunto, que o homem tem que esperar de Deus sem agir? Espera em Deus. Ah, irmão, o irmão está esperando em Deus a prosperidade e a riqueza, e a mulher e qualquer coisa que seja. O filho está esperando em Deus. Você acredita nisso? Esperar em Deus é agir. É agir. Fé é ação. Fé é
ação. Agir é ter fé. Quem não age não tem fé. Logo, não tem esperança. Em que devemos esperar? Esperar que Deus vai dar uma válvula de escape. Vai dar os meios se você agir. Por exemplo, Moisés saiu do Egito para a terra da promissão, Canaã. Ele saiu do Egito. Tinha um mar lá na frente. A esperança era ir para frente. Vamos para frente, caminhar. Lá na frente aconteceu um milagre. O milagre foi o quê? A provisão, a válvula de escape, e depois de agir, o mar se abriu. Isso é esperar. É agir esperando que os meios, a válvula, o resultado virá. Isso é esperar. Esperar é essa certeza, essa confiança de no agir saber que a vitória é certa. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus não é ser cômodo, não é esperar sentado. Nunca foi esperar em Deus, nunca foi esperar sentado. Para o céu, nunca foi o Evangelho da Graça você alcançar o maior grau de glória junto com Deus, de graça. Nunca houve nos céus a filosofia errada da misericórdia total, sem assim a misericórdia do almoço grátis. Tem que haver um preço. O preço é o nascer de novo, não é monetário. Não estou falando que o Evangelho é para os ricos, não. O Evangelho é para todos, para o pobre e para o rico. Porém, há um preço. O preço é a fé, a esperança, a caridade. O preço, as obras, é arrependimento, é fé, é perseverança até o fim, é batismo, dom do Espírito Santo. Coisas do Evangelho que não tem preço, mas há um preço a pagar. Não tem preço monetário, não é caro. Por isso de graça. E a graça é o alívio de Deus Filho, que proporcionou ao homem, por meio desse acordo de interlocução, de intermediação, de mediação, que aquele que todos que acreditam no Filho, tem esperança no Filho, fé no Filho, será dado a ele, ao Filho. O Filho se torna nosso Pai. Jesus se torna nosso Pai, nosso Rei, nosso amigo, nosso tudo. E é pego, todos nós somos pego e entregue para o Pai. Mas também há a tese que nós somos o Filho também. Porque não recebemos da plenitude. À medida que nós vamos recebendo a plenitude do Pai, nós tornamos quem? O Filho. Também o Filho é o Pai e o Pai. Por isso somos chamados, os que alcançam esse grau, tá? Somos chamados de o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho. Jesus é o Filho. Mas, se nós recebemos da plenitude, nós também somos chamados de o Filho. Logo, ao receber da amplitude dessa plenitude, também somos chamados de o Pai. Entendeu agora? O Evangelho da esperança, que não é esperar sentado. Do Evangelho de graça, mas não é de graça. É de graça porque é para o pobre também. Mas não é de graça, porque há uma justiça a ser cumprida, há uma seleção a ser cumprida. Porque se não houver essa justiça, essa seleção, o céu viraria um inferno, porque os salvos iam requerer por justiça para os demais. Falar, ó, tá lá meu parente lá embaixo lá. E aí, como vamos fazer? Entendeu? Não? Até o próprio diabo clamaria por justiça,
se não houvesse a justiça. Há uma legalidade a ser obedecida, principados e legalidades, no céu, na terra, no inferno. Há legalidades, há principados, potestades, reinos, esse tipo de coisa. E entre esses reinos, entre esses principados, há as legalidades. Há o elemento do quê? Do quê? Há o elemento da justiça. Justiça e seleção essa que Nietzsche, ao defender a sua tese, lá no Anticristo, no livro que ele escreveu, não considerou. Ele só considerou a misericórdia e meter no pau que a misericórdia enfraquece o crente. E de fato, enfraquece demais. Mas o que Nietzsche não sabia e não leu direito foi que no Evangelho tem uma outra coisa lá. O tempo todo, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. O princípio da justiça e o princípio da seleção. Há uma seleção a ser feita. A seleção é ensinada o tempo todo. Que nós somos punidos pelas nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos. Sobre obras, se você pratica o bem, atende o próximo, socorre o próximo, porque Jesus assim o ensinou, você está exercendo fé em Jesus Cristo. Como que obras não salva? Se o homem, ao exercer a fé em Cristo, em seus ensinamentos e mandamentos, quando ele obedece a Deus, e pratica o bem ao próximo, sem olhar a quem, essa coisa toda, quando ele faz assim, ele faz ser motivado pelo Evangelho de Cristo, pelo exemplo de Cristo, ele automaticamente exerce fé em Jesus Cristo, fé em Cristo. Porque Cristo mandou, Jesus mandou o homem ao seguir, pratica essas obras vão imputá-lo, vão provocar o quê? Essa justiça. Essa justiça almejada, essa justiça, buscada e procurada. Todo aquele que faz o bem, no fundo, lá no último análise, de graça não faz. De graça não faz. Ele faz porque acredita que aquilo, em algum momento, vai imputar a ele, vai trazer a ele algum favorecimento, que é o que nós chamamos de justiça. Deus mandou fazer o bem. O homem ouve Jesus, faz o bem, na esperança de estar exercendo fé em Cristo, na esperança daquele ato, invocar nele as bênçãos do Evangelho. Entre elas, a maior delas, a salvação. Tá? Você acabou de falar com Alan Rodrigues, filósofo, teólogo, à maneira clássica, estudioso, pesquisador, homem de leitura, que estuda o Evangelho de Jesus Cristo e que entende como é o Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho de esperança para os que agem, para os que trabalham, para os que se movem em direção do que quer. Isso é esperar em Deus, que Deus dará a vitória. Para os que agem e acreditam no Filho, que Deus dará a vitória. Se você age acreditando que Deus dará os meios para você alcançar a vitória, a válvula de escape, você está exercendo fé em Deus, você está exercendo. E com o Evangelho, é Evangelho de obras sim. Ousa dizer que é só obras, porque se você não fazer por onde, você não vai ser selecionado. Se você não fazer por onde, meu irmão, exercer fé em Cristo, ter esperança, se arrepender dos erros, dos pecados, não é só dos pecados não é arrependimento só dos pecados, é arrepender dos erros também, procurar corrigir, procurar prevenir, como você vai alcançar as bênçãos do Evangelho, tá bem? Então aqui na descrição tem os meus contatos, sou sacerdote do Deus Altíssimo,
membro da ordem de Melquisedeque, membro da ordem, ordenado na ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote da ordem, ordenado na ordem, filho de Deus, o filho, porque recebeu poder do alto. Isso eu posso falar, porque do alto recebi poder, até o topo da cabeça, até o topo da cabeça foi enchido do poder do alto, até o topo. Esse é o meu testemunho. Então aqui na descrição meu nome, Alan Rodrigues. Quer falar comigo? Pode entrar em contato. Quer trocar uma ideia? Pode entrar em contato. Está aqui na descrição meu celular. Um abraço, Alan Rodrigues. Nos encontramos aqui ou aí, em algum outro lugar, ou até em outro vídeo. Muito obrigado.